a maior parte de todas essas fake news envolvendo o câncer vai ser sobre formas milagrosas de cura, né, que todo mundo sempre quer. O câncer é uma doença horrível e as formas de cura que a gente tem envolvem você descobrir o câncer num momento muito inicial e a contenção desse crescimento implica em você fazer tratamentos que vão debilitar bastante o paciente, que são as quimioterapias, radioterapias, etc. Que são efetivas, desde que você não deixe a coisa chegar num nível que aí não tem mais como combater. Mas muita gente diz que a indústria farmacêutica sabe a cura do câncer e não quer descobrir a cura do câncer porque ela ganha dinheiro vendendo quimioterápico e não vendendo a cura e etc e tal, e que por isso que a gente não descobre, né, e tudo isso daí. E também porque a quimioterapia, por si, essa coisa tão pesada, ninguém quer fazer, né? Faz sentido, né? Você não quer ser obrigado a fazer quimioterapia. Então a gente vai responder esses argumentos falando aqui, no caso, da primeira fake news que a gente separou, que é limão com bicarbonato de sódio, que cura o câncer. Essa daí circula desde 2010 na internet e diz que ele seria 10 mil vezes mais forte do que a quimioterapia e que as pessoas só não tomam porque a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Mas as pessoas tomam. É isso que eu não entendo. Tipo, uma quantidade de gente que espreme limão ou que toma com bicarbonato, ou que talvez não misture os dois, mas... Enfim, as pessoas que souberam que misturar limão com bicarbonato. Você teve uma onda de pessoas curadas do câncer que apareceria em jornais, mesmo que jornais regionais, aparecer. Você não viu. E essa coisa, ela é internacional, ela veio de fora, né? Vários médicos ainda defendem isso. Só para você ter uma ideia, não existe um tipo único de câncer. São mais de 100 tipos, né? Então, quando aparece um produto dizendo que cura todo tipo de câncer, pode desconfiar que isso é mentira. Exato. E ainda que o câncer tenha todos esses cânceres tenham características em comum, né? Eles são motivados por mutações diferentes e por formas diferentes de agir, dependendo de qual é o tecido. Então, não é uma coisa tão simples assim. O grande problema não é você fazer um tratamento alternativo. O grande problema é você parar de fazer o tratamento certo para fazer só o tratamento alternativo. Um exemplo foi o que aconteceu em janeiro de 2017, quando uma capitã do exército britânico chamada Naima Honder Mohammed morreu após tentar tratar o seu câncer com bicarbonato de sódio e limão. E sucos e tal. Isso é uma coisa que é muito importante de se falar e que quando a gente fala exaustivamente ninguém acredita. Mas se a indústria farmacêutica tivesse a cura do câncer, ela ia ganhar mais dinheiro do que com o tratamento. Por quê? O tratamento, ele é caro, mas ela poderia vender 50 vezes mais caro uma cura para qualquer câncer que ela tivesse, que existisse, que ia continuar acontecendo. Muito pelo contrário, uma patente de uma cura do câncer ia deixar aquela indústria farmacêutica como sendo a indústria mais poderosa do mundo. Porque líderes políticos dos países têm câncer, grandes líderes religiosos têm câncer, enfim, todo mundo de importante do mundo tem. O câncer, ele é bastante democrático. Né? Ele pega do mais rico ao mais pobre, da pessoa que está longe, que está perto. Então, aceitem. O pessoal sempre acha que porque a gente está criticando essa ideia que não é baseada em fatos, a gente está defendendo a indústria farmacêutica. De forma nenhuma. A indústria farmacêutica tem um monte de pilantra, eles fazem um monte de coisas antiéticas. Tá? Tem algumas doenças que de fato eles faturam mais do que realmente consertando. Não é o caso do câncer. Ou dos cânceres. Essa fake news, ela parece muito com aquela que dizia que o chá de graviola cura câncer. E dizia também que ele era 1000 vezes, 10 mil vezes mais forte do que a quimioterapia. É sempre 10 mil vezes. Gente, vocês têm noção do que é 10 mil vezes? A quimioterapia faz um estrago desgraçado na pessoa. Uma coisa 10 mil vezes forte que a quimioterapia é a morte. O texto dessa história da graviola segue alguns padrões que a gente inclusive já mostrou aqui de fake news. Como, por exemplo, diz que a cura aconteceu com um amigo de um amigo, pede para ser repassado, fala mal da indústria farmacêutica, Isso. Trata de um assunto que vai chamar a atenção de muita gente e cita nomes de cientistas que não existem. E não tem data. Inclusive vai estar aqui no card, no cantinho, o vídeo que a gente fez sobre como não cair em fake news e etc. O fato é que não existe nenhuma comprovação de que a folha de graviola possa curar câncer ou alguma coisa assim. Existem estudos, sim, há pelo menos uns 10 anos os cientistas estão pesquisando, porque aparentemente tem alguns princípios ativos, não só na folha da graviola, mas em outras partes da planta, que possam talvez ter algo para pelo menos conter
a velocidade dos cânceres, tá? Para evitar metástases, essas coisas assim. Mas ainda falta saber a quantidade da dosagem, falta saber os efeitos colaterais. Na verdade, menos ainda. Falta saber se realmente funciona. A gente teve testes in vitro que ainda não foram para frente, só que essa lenda ela é aumentada quando alguma reportagem é feita dizendo pesquisadores da universidade tal estão fazendo pesquisa sobre a graviola para ver se ela pode curar o câncer. E a partir daquele momento, é a galera comprando graviola de baciada e comendo, de a graviola desse tamanho, é um troço grande. Tudo bem, eu não vou julgar essas pessoas, porque realmente o câncer é uma doença que deixa as pessoas desesperadas, né, com razão. Agora tem um parênteses aí, nesse caso, isso aí circulava por e-mail e tal, e aí tinha um nome de uma empresa que vendia o chazinho junto com essa corrente. Olha só, essa empresa existia. Então, e aí eu publiquei no site e essa empresa cordialmente entrou em contato comigo, me ameaçando de processo. Olha só, é sempre tão amável, né? Pra tirar do site, mas aí eu tirei apenas o nome dela e a reportagem continua lá, pra quem quiser ver. Você, meu amigo Pirula, já recebeu aquela mensagem motivadora dizendo que o coração é o único órgão que não tem câncer? Por isso que a gente tem que ser como um coração e mandar boas vibrações e fluidos para as pessoas. Já recebi. Quem não recebeu isso daí? Será que o coração não pega câncer? O coração tem menos câncer. É mais raro você ter câncer de coração por características inerentes ao tecido, né? Que é mais difícil, mas tem. Mas tem sim. Agora, a boa notícia é que 75% desses cânceres são tratáveis, são removíveis a partir de cirurgia. Óbvio, se você descobrir a tempo. Exato. Né? A ideia básica da questão do câncer é faça check-up de tempos em tempos. Os cânceres, eles são tratáveis e facilmente tratáveis e evitando metástase e tudo isso daí, se você pegar nas etapas iniciais. A galera não vai no médico, fala, eu vou no médico, eu vou achar problema, então eu não quero procurar. Aí depois, quando já está tudo tomado, fica caçando cura milagrosa. Sendo que o milagre mesmo vai no médico. Faz os exames. Essa história dizendo que o presidente teria autorizado a importação de um aparelho que trata o câncer de mama através de congelamento. Ele congelaria o câncer e com isso conseguiria remover. Só que isso é falso, né? É falso e até o próprio Ministério da Saúde ficou preocupado com isso e emitiu uma nota, né? Dizendo que era fake news. Vocês têm a noção de como é uma fake news quando o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro tem que avisar que é uma fake news. Esse vídeo que foi compartilhado no Zap da família aí mostrando o tratamento é de 2014 e é de uma empresa israelense. De fato, essa que parte ela é verdade. Tentou aí evoluir esse tratamento, mas ele não é muito promissor, não. Não é. Tá, ainda tá em fase de teste, mas pelo visto não tá dando muito certo. E aí é um assunto que você gosta pra caramba aqui, ó. Que é a Como é o nome disso aqui? Eu nem sei falar o nome disso, cara. Fosfetanolamina sintética. Em 2015, né, surgiu um novo tipo de remédio que curaria todo tipo de câncer. Foi feito aí por um engenheiro químico aposentado, né? Da USP São Carlos. E aí ele conseguiu desenvolver uma maneira de criar esse componente sinteticamente, mas de uma maneira mais barata e mais rápida, não é isso? A verdade é, a fosfetanolamina já é conhecida há muito tempo da ciência, desde o começo do século XX, e formas de sintetizar essa substância sempre existiram. A verdade é que nós temos a fosfetanolamina dentro de nós, e o que levantou essa hipótese lá na década de 20, 30, sei lá o que, é porque existe um aumento dessa concentração em cânceres, em tumores. Tá, principalmente nas cápsulas dos tumores, que alguns tumores são encapsulados. E quando descobriram isso, levantaram duas hipóteses. O câncer gera a fosfetanolamina, ou o corpo gera a fosfetanolamina para se proteger do câncer. E o que acontece? Esse professor, o professor Kerici, né, o Kerit, ele descobriu isso, esses artigos e tal, e ele apostou na segunda. Ele começou a fazer essas cápsulas, tentou fazer um teste em seres humanos no Hospital de Jaú, aconteceu algum pepino ali dentro que ficou super mal explicado, suspenderam a pesquisa no Hospital de Jaú, ele continuou distribuindo essas pílulas para as pessoas que estavam ali no grupo controle, alguma coisa assim, porque as pessoas ficam desesperadas, né? Então, se você está tomando um remédio que o médico prometeu que ia talvez funcionar, depois ela não quer parar de tomar, né? E a verdade é que a USP São Carlos já tinha virado uma Aparecida, tinha virado uma Nossa Senhora de Fátima, assim, era uma peregrinação de pessoas com câncer, ele chegou a distribuir mais de 20 mil comprimidos por mês. Caramba.
Ninguém nem sabia quem estava tomando, quanto que estava tomando. Depois o pessoal foi analisar, viu que cada comprimido cada cápsula tinha uma dosagem diferente, não tinha padronização. O laboratório era uma funilaria, né? Era um laboratório de química, não era um laboratório farmacêutico. Tudo errado. E aí fizeram os testes e descobriram que ela poderia ser promissora, mas que não estava tendo resultado. Se não me engano, ainda iam continuar os testes com relação a melanoma, que eu acho que deu uma diferençazinha ali, que valia a pena continuar a pesquisa. Com relação ao resto, não foi aquele milagre todo. Tinha até toda uma explicação das mitocôndrias, porque o câncer é anaeróbico, e aí a mitocôndria produz oxigênio, então colocaria mais mitocôndrias, esquecendo de dizer que o câncer não é anaeróbico. Ele não é, ele tem menos mitocôndria, mas isso daí é um conceito errado desde o princípio. E as pessoas acreditaram, porque elas mal lembram o que é uma mitocôndria, mal lembram para que ela serve e acreditam em qualquer explicação mais bonitinha. Se você quiser comprar a fosfetanolamina sintética, você pode, porque ela é vendida agora como suplemento alimentar, porque senão você tem que passar por todo o processo e tal, não sei o quê. Então, se você quiser tomar, você toma. Você ouve falar de, enfim, quantidades abissais de pessoas sendo curadas do câncer ao mesmo tempo? Não. Acho pouco provável. Né? E aí cai naquele caso lá de quando chove em finados. Né? Você pega uma pessoa que se curou, eventualmente uma outra, por qualquer outro motivo, a gente não sabe, e pronto, virou a cura milagrosa e etc. Em 2016, uma usuária do Facebook pegou uma cena de um filme pornô onde tá uma mulher abraçada com um cara assim chorando no leito da cama do hospital. O paciente. E aí ela escreveu assim: gente, o meu irmão está com câncer terminal, eu preciso do seu amém aqui pra salvar ele. Todo mundo deu amém. Bom, em poucas horas a postagem ganhou mais de 500 mil curtidas, além de 200 mil améns, né? Porque isso não podia faltar. A brincadeira usou um frame de um filme protagonizado pelos atores Angelina Valentine e Johnny Sims. Você foi atrás? Eu sei que você vai procurar isso no Google, o nome desses caras. Você foi atrás dessas pessoas. Pois é. E na história... Você vê que Gilmar, em nome da profissão dele, ele vai a fundo em cada um dos detalhes. Não, mas você vai gostar do enredo da história, assim. O cara tá quase pra morrer no hospital, mas ele achou um tempinho lá pra namorar com a moça. Ó, depois de muitas reclamações aí dos usuários do Facebook, a própria criadora da postagem excluiu a sua publicação lá. Gente, o câncer é um assunto muito sério, é muito complicado lidar com isso, e eu entendo perfeitamente que as pessoas desesperadas, né, com uma doença que, dependendo do estágio, não tem mais cura, queiram achar qualquer milagre ou qualquer coisa assim, seja orando, seja tomando algum remédio milagroso. Então isso é totalmente compreensível, é possível que eu, no lugar dessas pessoas, fizesse a mesma coisa, porque você está desesperado e aí você abre mão da racionalidade e vai pro lado emocional, porque é uma pessoa que você ama ou então é você mesmo. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maior parte desse tipo de coisa ou pode piorar a situação de saúde da pessoa, ou pode fazer ela abandonar o tratamento, como aconteceu no caso da fosfetanolamina, porque inclusive era uma das condições para que ele funcionasse, era que a pessoa abandonasse, porque a quimioterapia ia dificultar o funcionamento da pílula, ou então é uma pessoa tentando arrancar dinheiro de um doente desesperado, né? E aí ele vai dar tudo que ele tiver para falar, não, eu quero a minha vida, eu quero melhorar e etc. A melhor forma da gente encontrar maneiras de curar o câncer é apoiar a ciência. Não deixar os governos cortarem verba da ciência, estimular as pesquisas com curas de doenças, ou enfim, com compostos que podem ser úteis. Essas pesquisas demoram, porque primeiro você tem que isolar o composto, depois você tem que descobrir se esse composto tem algum tipo de um pouco promissor, depois você vai lá e faz todas as etapas do processo, isso tudo demora. Então é por isso que talvez as pessoas tenham essa dificuldade de esperar ali, porque óbvio não dá para esperar, né? Poucas pessoas entendem por que agora parece haver uma epidemia de câncer, uma doença que, sei lá, nossos avós nunca ouviram falar e agora tem tanto, mas isso tem muito a ver com capacidade de diagnóstico, né, que antes a gente não tinha, né? As pessoas morriam às vezes de formas de câncer sem saber o que era. Antes as pessoas morriam por qualquer outro motivo,
antes de desenvolver algum câncer. A gente sabe que o câncer ele tem maior chance de aparecer com pessoas de mais idade, né? Então a gente está vivendo mais e, portanto, agora dá tempo dele desenvolver algum câncer que ele ia desenvolver de qualquer jeito se chegasse naquela idade. E a gente tem também a hipótese, né? Não é totalmente comprovado, mas em alguns aspectos, como fumo, bebida, alimentação, a gente sabe que isso pode aumentar também os casos de câncer. Então, é um assunto bastante pesado, bastante sério, mas a gente tem a obrigação de fazer esse tipo de alerta para vocês, porque vocês podem estar só complicando a situação da saúde de certas pessoas aí que vocês amem ou de vocês mesmos e ainda por cima enriquecendo o charlatão que está faturando em cima da tragédia pessoal de cada um. E o importante, não quer dizer que nunca vão achar uma cura, ou que nenhuma dessas curas aqui, desses métodos aqui pode funcionar. Se você só pegar evidência anedótica, assim, tipo um fulano, um beltrano, não dá para saber se aquilo lá funciona de verdade. Quem vai resolver isso? Os cientistas. E é por isso que é tão importante apoiar a pesquisa científica.